Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje, aqui na aula de farmacologia, a gente vai começar uma aula que a gente iniciou aí presencialmente, tá? Vamos ver um pouquinho sobre as vias parenterais, tá? Então, intramuscular, subcutâneo, intravenosa, intradérmica, tá? Aqui a gente tem alguns ângulos aí que são normalmente usados para administração de medicamentos por meio dessa via, né? Então, mais superficialmente, a gente tem a epiderme, né? Abaixo dela vem a derme, certo? Na derme tem aí tem os vasos sanguíneos, tá? Tecido subcutâneo, gente, a via subcutânea, tá? Ou hipoderme, também é usado esse termo. E músculo, né, a via intramuscular, que é onde o medicamento ele é aplicado direto no músculo, tá? E a intradérmica, gente, ó, presta atenção que ela é entre a epiderme e a derme, tá? Então, ela tá aqui no meio, certo? A via intradérmica, então, né, gente? De novo, essa imagem aqui, ó, temos aí a epiderme, né? A derme, que é onde a gente tem glândulas, vasos sanguíneos, onde está a raiz, ó, do folículo piloso, tá? E aqui seria a hipoderme, ou tecido subcutâneo, que é onde a gente tem as células gordurosas, tá? A via intradérmica, a gente tem a administração de medicamento na derme, tá? Pode ser utilizada aí para testes alérgicos e para diagnóstico, por exemplo, de tuberculose, tá, gente? A vacina que a gente faz aí, que é muito comum fazer, e todos os RNs precisam, é a vacina BCG, tá? Os locais aí que são feitos, né, via intradérmica, a face interna do antebraço e lá na região deltoide. Então, presta atenção, gente, que não é no músculo deltoide, é na região deltoide, que é aqui no braço, tá? Volume de administração é no máximo aí 0,5 ml, então é uma quantidade bem pouca, tá? Bem limitado. As seringas que são utilizadas, né, de 30 unidades, de 50 unidades e de 100 unidades ou 100 ml, né? Agulha, 13 por 3, 13 por 3,8, 13 por 4,5, tá? Então, ó, temos agulhas aqui, essa imagem. As que são 13 por alguma coisa são bem pequenininhas, viu, gente? Porque ela é bem superficial, é bem próximo à pele mesmo. O ângulo usado aí de 5 a 15 graus. Bisel voltado para cima, né? Materiais aí, uma bandeja contendo a seringa agulhada com a medicação, luvas de procedimento, máscara, óculos de proteção, algodão e álcool, se necessário. Lembrando aí que quando a gente for fazer vacina, não utiliza o álcool, tá, gente? Só se for medicação. A gente vai, então, reunir esse material necessário, né? Higienizar as mãos, se preparar o medicamento, orientar o paciente, colocar os EPIs, escolher o local aí de aplicação. Com a mão não dominante, segurar o algodão e com a mão dominante, segurar a seringa. A agulha para cima, tá, gente? Então, por exemplo, a minha mão não dominante é essa. Eu vou colocar aqui o algodão para depois ficar fácil de pegar o algodão depois que eu fazer o medicamento, tá? Vou passar o algodão seco aí na pele. Usar, não repetir lados, né? Porque senão não adianta. E mantê-la entre os dedos mínimo e anular da mão não dominante, tá? Vou esticar a pele, então, com o polegar da mão não dominante ou segurar por baixo, né? Posicionar a seringa e a agulha adequadamente
e com a mão dominante introduzir a agulha, cerca aí de 2 milímetros, tá? É bem pouquinho. Olha aqui como é que fica, até quando aplica o medicamento, ou até mesmo na vacina, fica como se fosse essa bolinha, tá, gente? Lembrando aí que eu não vou espalhar, não vou pressionar, tá? Porque senão pode correr o risco de romper, né, essa bolha. Então, eu vou injetar a medicação, né? Retirar a agulha e apoiar o algodão seco no local. E não vou massagear. Vai formar essa pápula. Daqui é um termo que a gente usa para se referir a essa bolinha, tá? Deixar o paciente em ordem e deixar o paciente confortável e a unidade em ordem, tá? Descartar os materiais, retirar os EPIs, higienizar as mãos e anotar o procedimento no prontuário do paciente, tá? Vacina BCG, gente, tem aí EPI para o preparo, né? Não usar luvas de procedimento na aplicação, não realizar antisepsia, somente em casos isolados. Menores de 1 ano, a agulha ela é acoplada e apresenta uma única marcação de 0,05 ml no cilindro. Para maiores de 1 ano, pode ser usado até 0,1 ml, tá? Essa vacina a gente não faz em RN com peso inferior aí a 2 quilos, então às vezes um RN que nasceu prematuro, e idade superior a 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Via subcutânea, gente. A administração de medicamento na hipoderme ou tecido subcutâneo. Essa via é muito utilizada para insulinas, anticoagulantes, vacinas, tá? Então, região posterior do deltoide, a mesma coisa, não é no músculo, é na região. Abdômen, parte dorsal, escapular, falque e glúteo. Ó, gente, falque significa aí face anterior, lateral da coxa, tá? Então, falque, anotem aí. Face anterior, lateral da coxa, tá? E também pode ser feito no glúteo. O volume de administração é de 2 ml aí no abdômen. Em outros locais, pode ser feito 1 ml, tá? E atenção aí, porque às vezes eu até comentei com vocês que o abdômen, a pessoa, às vezes ela não tem muito gordura, não é uma pessoa mais emagrecida ou um paciente mais idoso. Então, fazer um exame e saber certinho qual região que você vai aplicar, tá? Seringas e agulhas aí que são muito utilizadas, né? De 30 unidades, 50 e 100 unidades ou ml. As agulhas 13 por 3, 13 por 3,8 e também algumas maiores, 20 por 5,5, 25 por 6. Isso daí vai depender muito da gordura mesmo da pessoa, tá? Às vezes é uma pessoa mais emagrecida, ou essas pessoas que fazem muito exercício, que não tem tanta gordura no corpo, às vezes precisa usar uma agulha menor, tá? E também um paciente que às vezes é mais obeso, precisa usar uma agulha que tem um comprimento maior, tá? Também pode mudar, gente, dependendo do paciente, o ângulo que vai ser utilizado. Então, para as agulhas que são pequenas, que são curtas, por exemplo, essa de 13, né? Porque 13 é o comprimento. A gente pode fazer num ângulo aí de 90 graus. Agora, se na nossa unidade só tiver agulhas que são longas, por exemplo, essa de 20 ou de 25, aí tem que ser feito num ângulo de 45 graus, tá, gente? Porque senão vai pegar músculo, tá? E a gente não quer via intramuscular.
O bisel pode ser lateralizado, mas ainda tem muitas dúvidas com relação a isso, tá? A literatura muda muito. Mas com relação ao bisel, não interfere muito na administração se ele vai estar lateralizado ou voltado para cima, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Os materiais, então, vai ser uma seringa agulhada, né, com a medicação, luvas de procedimento, EPIs e álcool 70. Observação aí, né? Vacina, de novo, tem vacina que é feita via subcutânea, tá? Não se utiliza álcool a 70%. Não faz antisepsia quando é vacina, tá? A via subcutânea, gente, muita atenção. Precisa escolher o local e seguir um rodízio. Não posso ficar aplicando insulina, anticoagulante, sempre no mesmo lugar. Então, ó, aqui, região deltoide, né? Região escapular, no dorso, abdômen. E aqui, gente, é o falque, que é face lateral da coxa, tá? Tem que seguir esse rodízio, viu, gente? Quando, às vezes, a pessoa fica aplicando num local só, pode acontecer um processo de lipodistrofia, que é quando aquele tecido fica duro, tá? Isso normalmente acontece que quando a pessoa só fica aplicando a insulina, por exemplo, na barriga. Às vezes alguém aí de vocês já ouviu falar que o tecido fica enrijecido, vai ficando com muitos hematomas, é um lugar que vai sempre estar roxo, porque está fazendo a medicação sempre no mesmo lugar, tá? Então, como que é aí o procedimento, né? Com a mão não dominante, eu vou segurar o algodão seco aí entre os dedos mínimo e anular, e com álcool entre polegar e indicador. Então, se for medicação, usa álcool. Se for vacina, não usa para fazer antisepsia, tá? Com a mão dominante, eu vou segurar a seringa, né? Vou realizar a antisepsia de cima para baixo e esperar secar. Lembrando aí, gente, não passar o algodão no mesmo lugar que você já passou, tá? Porque senão você vai estar contaminando. Então, vai trocando os lados do algodão e passando em locais diferentes da pele. Posso realizar aí a prega cutânea, né? Que é quando a gente aperta a pele, assim, e faz um levantadinho mesmo, né? Não tocar no local que foi realizado a antisepsia, tá, gente? Então, não adianta eu passar o álcool e depois pegar no lugar que eu passei o álcool. Então, pega um pouco distante de onde vai ser feita, né, a medicação. Vou posicionar aí, então, a seringa, a agulha adequadamente, introduzir a agulha com a mão dominante, soltar a prega e administrar o medicamento com a mão não dominante. Retirar a agulha, né, e colocar o algodão sobre o local. Tem pessoas que às vezes não é necessário fazer essa prega, tá, gente? Às vezes faz a prega mais em pacientes que não têm muita gordura, pacientes que são mais emagrecidos, idosos. Agora, uma pessoa obesa ou com sobrepeso, pode ser não necessário fazer essa prega, tá? Vocês vão precisar ir avaliar o paciente mesmo. Não vou massagear esse local, vou deixar aí o paciente confortável, a unidade em ordem, descartar os materiais, retirar os EPIs e também anotar o procedimento no prontuário. Se não está escrito, gente, não está feito. Então, muita atenção quanto a isso, tá? Se você não checou, se você não escreveu, se você não assinou, você não fez, tá? Isso pode dar problemas aí, caso aconteça alguma coisa. A via intramuscular, né? A administração de medicamentos por essa via, embora pareça aí ser simples, a gente precisa tomar várias decisões, né?
o volume a ser injetado, a medicação a ser administrada, qual que é a técnica usada e qual o local que eu vou escolher, tá? Então, várias medicações são feitas e vacinas também. A maioria aí das vacinas são feitas via intramuscular, tá? Locais que a gente tem: dorsoglúteo, ventroglúteo, a face anterolateral da coxa, que é a FALC, e deltoide, gente, é usado para vacina, tá? Vamos deixar esse lugar só para vacina. Músculo deltoide, a gente não vai fazer medicação, tá? Volumes máximos aí que são suportados, né? No dorsoglúteo, 5 ml, ventroglúteo, 4 ml, FALC, 3 ml e deltoide, 2 ml. Seringas aí mais comuns são de 3, de 5 e de 10 ml, tá? Agulhas, né, que são usadas. São quase que as mesmas, né? Mas no dorsoglúteo tem o diferente aí, que é a 30x7 e 30x8. Então, às vezes, no dorsoglúteo, gente, a pessoa tem muito tecido de gordura, tá? Então, pode ser necessário aí usar uma agulha que seja um pouco mais comprida. Ventroglúteo, FALC, são aí 25x7, 25x8. Essas são as mais comuns de serem usadas, tá, gente? Só para vocês lembrarem aí, é aquela agulha que ela tem a pontinha preta, tá? Ela é da cor preta. O deltoide pode usar aí a 20x5,5 e a 25x6. Também é muito usada a 25x7, viu, gente? Mas às vezes, por exemplo, um paciente que é mais idoso, que você vai fazer vacina, às vezes essa 25x7 é muito comprida. Então, tem que avaliar o paciente, tá? Os ângulos, né, utilizados. Dorsoglúteo, 90 graus. Ventroglúteo, gente, não é 90 graus, é 70 graus. Então, ela é um pouco mais deitada, sabe? Nem menos do que 90. Ela é no sentido, gente, da crista ilíaca. Então, vocês vão precisar recordar aí um pouco de anatomia mesmo, tá? Essa via, né, esse local, ele não é muito utilizado. Normalmente, as pessoas fazem dorsoglúteo, é o mais comum. O ventroglúteo não é muito comum, mas é uma via, gente, que ela tem muito menos risco, tá? Ela deveria ser mais usada, mas infelizmente não é. A FALC, que é a face anterolateral da coxa, também aí num ângulo de 70 graus, e ela é, gente, no sentido podálico, então a direção da agulha é sentido pé, tá? Ela vai apontar para o pé. E o deltoide, 90 graus, tá? E bisels, gente, aqui é sempre lateralizado, tá? Então, na hora de preparar o procedimento, vamos usar aí uma seringa agulhada com a medicação, luvas de procedimento, máscara, óculos, algodão, álcool a 70%. A mesma coisa, gente, em vacina aí não se utiliza álcool e EPIs, tá? Não é necessário. Ou o dorsoglúteo aí, gente, que é o mais utilizado, né? Fazer medicação no bumbum, né? A gente vai delimitar o quadrante superior externo. Então, ó, seria esse daqui. Tem quadrante superior e quadrante inferior. Eu quero o quadrante superior externo, ó. Esse daqui tá para fora. Aqui seria o quadrante superior interno, tá? Essa via é melhor quando o paciente está deitado. Às vezes não é possível, ele está deitado, mas a gente tem que orientar que ele precisa ficar pelo menos apoiado em alguma coisa, tá, gente? Às vezes é uma medicação que dói muito, que a pessoa vai sentir dor, pode sentir sensação de desmaio, de tontura, tá? Então ela precisa estar apoiada, porque senão ela vai cair
e você vai ter problema com isso, tá? Aqui, gente, tem aí seus riscos, porque essa via ela fica muito próxima do nervo ciático. Então, gente, tem que fazer com muito cuidado, muita atenção, porque senão eu posso fazer a medicação no lugar errado. Se às vezes eu pego o nervo, por exemplo, eu posso causar uma paralisia no paciente, tá? Ventroglúteo, gente. Então como que eu vou fazer, né? Como que eu vou usar esse local? Eu vou colocar o dedo indicador e o médio sobre a espinha ilíaca. Então, aqui, tá? Antero superior. E o dedo médio para trás ao longo da crista ilíaca. Então, essa posição, ó, vai formar um V, sendo esse o local de aplicação. Então, aqui, ó, o dedo indicador e o médio vão formar um V. E é dentro desse V que eu vou aplicar a injeção, tá? Então, aqui a gente precisa saber um pouco de anatomia mesmo, para vocês lembrarem aí o que é a crista ilíaca, a espinha ilíaca, tá? Aqui, ó, também é melhor fazer com o paciente deitado, tá? Então, nesse local aqui dentro do V, é onde eu vou fazer a minha injeção, tá? A FALC, gente, que é a face anterolateral da coxa, eu vou pegar e dividir a coxa em 3 partes, tá? E eu vou aplicar a injeção no meio da coxa. Então, é no terço médio, tá? Vou dividir em 3 partes. Na primeira e na terceira, eu não faço. Eu vou fazer aqui no segundo, tá? Lembrando aí que é sentido podálico, então essa injeção ela vai precisar estar apontada para o pé, tá? O seu bisel. E o deltoide, né, gente? Eu vou medir aí o terço médio do deltoide. Também vou fazer uma posição com a mão para formar tipo um V, tá? Aqui nesse músculo. É um local aí que a gente utiliza somente para vacina, tá, gente? Procedimento, né? Eu vou colocar o algodão seco entre o dedo mínimo e anular e com álcool segurar aí com o polegar e o indicador. A mão dominante, eu vou segurar a seringa com a agulha para cima, né? Realizar a antisepsia do local em espiral, tá, gente? Então, de dentro para fora. Eu vou esticar a pele e fixar o músculo com a mão não dominante. Então, esticar a pele, né? Estica e fixar o músculo. Não toca aí no lugar que foi feita a antisepsia, tá, gente? Aí eu vou posicionar a agulha e introduzi-la com firmeza. Então, aqui, gente, não dá para ir devagar ou ter dó, porque senão vai doer mais ainda no paciente, tá? Tem que ser firme. Não é que você vai com brutalidade ou muito rápida, mas você tem que segurar com firmeza aquela agulha, tá? A seringa, para ser um movimento de uma vez só. Aí eu solto. Então, primeiro eu tava esticando o músculo, né? Aí eu vou soltar o músculo depois que eu inserir a agulha. Vou aspirar essa seringa para ver se não volta sangue, tá, gente? Se tiver o refluxo aí de sangue, significa que eu peguei um vaso sanguíneo, tá, gente? Aí eu preciso tirar e fazer de novo. Agora, se não retornou o sangue, eu vou injetar o medicamento, né? E colocar o algodãozinho ali. Então, eu vou retirar a agulha, né? E comprimir o local com algodão seco. Pode ser que saia
uma quantidade ali de sangue, tá? Isso não quer dizer, às vezes, que você atingiu o vaso sanguíneo. Isso vai depender muito aí de pessoa para pessoa. Deixar o paciente confortável, então, às vezes, ele pode se sentir mal, se for um medicamento que, às vezes, tem um efeito rápido, ou uma medicação que é dolorosa, bezetacil, gente, a gente precisa ficar um tempo ali com aquele paciente, tá? Para ter certeza que ele está se sentindo bem. Depois disso, eu vou descartar, né, esses materiais, vou retirar os EPIs, higienizar as mãos e anotar no prontuário, tá? Uma técnica, gente, que é muito utilizada aí quando a gente vai fazer via intramuscular, é essa técnica em Z, que ela promove uma vedação do trajeto e a manutenção do medicamento no espaço intramuscular, impedindo aí com que esse medicamento volte. Então, como que eu falei para vocês fazerem? Esticar o músculo, tá? Quando eu estico, eu tô abrindo as fibras musculares, tá? Aí eu vou colocar a agulha. Inserir a agulha, aí eu espero um tempinho, né? Depois que eu faço o medicamento, e aí eu solto esse músculo, relaxo, né? Deixo ele voltar para o lugar. Porque, gente, às vezes, se eu não esticar esse músculo, no lugar que eu fizer a agulha, que eu fizer a medicação, né? Que eu inserir a agulha, se não tiver esse esticamento, né? Pode ser que o medicamento volte pelo mesmo lugar que ele entrou. Como assim? Ele vai voltar pelo caminho que a agulha abriu na pele. E não vai servir de nada, né? A gente não quer que tenha esse refluxo de medicamento. Então, quando eu estico a pele, eu faço uma vedação, porque olha aqui na imagem, ó. Puxei a pele para trás, né? Estiquei. Aí eu inseri a agulha, injetei o medicamento. Aqui, ó. Pronto, aqui fez um caminhozinho, né? Aqui fez uma porta aí de entrada para o medicamento voltar. Aí eu vou esperar um tempinho, né? E vou voltar a pele. Por quê, gente? Aqui, ó, não tem como o medicamento sair, porque aqui não foi perfurado. Aqui a medicação não consegue passar. Então, essa é uma técnica aí que a gente utiliza, tá? Por isso que é necessário esticar essa pele, tá? Hoje a aula é isso. A próxima aula a gente vai ver outras vias aí que falta, né? Mas a gente também vai dar uma revisada nessa aula online, tá? Espero que vocês consigam estudar e até a próxima.